Eles riram do senhor com mãos trêmulas, até ele consertar o motor do avião antes da decolagem. No hangar principal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, entre o barulho constante dos motores e o vai e vem de técnicos uniformizados, Raimundo Silva caminhava lentamente em direção ao seu posto de trabalho. Aos 68 anos, suas costas curvadas pela idade contrastavam com a postura ereta dos colegas mais jovens e suas mãos, marcadas por décadas de serviço, tremiam levemente enquanto organizava suas ferramentas na bancada metálica. O chefe executivo da companhia aérea, Eduardo Marcondes, um homem de terno impecável e apenas 45 anos, observava a cena com um sorriso de desdém nos lábios. Para ele, Raimundo representava tudo o que estava errado com a empresa: lentidão, métodos antigos e resistência às novas tecnologias. Eduardo havia assumido o cargo há apenas 2 anos, vindo diretamente de uma grande multinacional, e sua missão era clara: modernizar a operação e aumentar a eficiência a qualquer custo. Naquela manhã fria de segunda-feira, Eduardo decidiu que era hora de fazer uma demonstração pública de sua filosofia de gestão. Aproximou-se do grupo de técnicos que trabalhava próximo a Raimundo, suas passadas firmes ecoando pelo hangar de concreto. O velho mecânico estava verificando cuidadosamente uma peça do motor, movendo-se com a deliberação de quem conhece cada parafuso, cada conexão, cada detalhe que poderia significar a diferença entre vida e morte. "Pessoal, olhem só isso", disse Eduardo, apontando para Raimundo com um gesto teatral. "Vejam como o Sr. Silva trabalha. Essas mãos trêmulas mal conseguem segurar uma chave inglesa direito." O grupo de técnicos mais jovens riu nervosamente, alguns por cortesia ao chefe, outros por genuíno desconforto com a situação. Eduardo continuou, elevando a voz para que mais pessoas pudessem ouvir. "Isso é serviço para gente nova, não para quem deveria estar em casa cuidando dos netos." Raimundo não respondeu imediatamente. Seus olhos azuis, ainda brilhantes apesar da idade, permaneceram focados na peça que examinava. Ele havia aprendido, ao longo de 4 décadas trabalhando na aviação, que palavras precipitadas raramente resolviam problemas reais. Sua filosofia era simples: deixar o trabalho falar por si mesmo. Mas aquela humilhação pública, na frente de colegas que ele considerava quase como filhos, doía mais do que qualquer dor física que seu corpo envelhecido pudesse sentir. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante dos aviões pousando e decolando. Eduardo, satisfeito com sua demonstração de autoridade, ajustou a gravata e se afastou, deixando para trás um ambiente carregado de tensão e constrangimento. Alguns dos técnicos mais antigos olharam para Raimundo com simpatia, mas ninguém teve coragem de contrariar abertamente o chefe executivo. Raimundo finalmente levantou os olhos da peça e os dirigiu para o grupo de colegas. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e resignada. Ele sabia que Eduardo representava uma nova geração de gestores, pessoas que viam números e relatórios onde ele via vidas humanas e responsabilidade. Para Eduardo, um avião era um ativo financeiro. Para Raimundo, era uma nave que carregava sonhos, esperanças e famílias inteiras. Enquanto o dia avançava, Raimundo continuou seu trabalho meticuloso, ignorando os olhares de pena e os sussurros ao seu redor. Ele verificou cada conexão, cada cabo, cada componente com a mesma dedicação de sempre. Seus 45 anos de experiência na manutenção aeronáutica haviam lhe ensinado que não existem atalhos quando se trata de segurança de voo. Cada detalhe importava. Cada verificação poderia ser a diferença entre uma viagem tranquila e uma tragédia. A carreira de Raimundo Silva na aviação começou em 1979, quando ele tinha apenas 23 anos, e o mundo da tecnologia aeronáutica era completamente diferente. Naquela época, os diagnósticos dependiam muito mais da experiência sensorial do técnico.
o ouvido treinado para detectar ruídos anômalos, as mãos capazes de sentir vibrações imperceptíveis, os olhos experientes que conseguiam identificar desgastes invisíveis aos menos experientes. Durante essas 4 décadas, Raimundo havia trabalhado em praticamente todos os modelos de aeronaves que operavam no Brasil. Desde os antigos Electra e Caravelle até os modernos Airbus e Boeing, ele acumulou um conhecimento enciclopédico sobre sistemas aeronáuticos. Suas mãos, agora consideradas trêmulas por Eduardo, já haviam reparado milhares de componentes, diagnosticado incontáveis falhas e contribuído para a segurança de milhões de passageiros. Mas o mundo mudara. A nova geração de técnicos chegava armada com diplomas universitários, tablets, sistemas de diagnóstico computadorizados e uma confiança inabalável na tecnologia. Eles podiam conectar um equipamento e receber relatórios detalhados em questão de minutos, algo que levaria horas para ser feito manualmente. Eduardo valorizava essa eficiência, essa capacidade de processar informações rapidamente e tomar decisões baseadas em dados concretos. O que Eduardo não compreendia, e talvez nunca compreendesse, era que a experiência de Raimundo ia além de qualquer sistema computadorizado. O velho técnico tinha uma capacidade quase intuitiva de perceber problemas que ainda não se manifestaram completamente, de sentir quando algo estava prestes a falhar, mesmo que todos os indicadores digitais mostrassem normalidade. Era uma sabedoria acumulada através de décadas, observando, aprendendo e, principalmente, errando e aprendendo com os erros. Naquela tarde, enquanto Raimundo organizava suas ferramentas, depois de mais um dia de trabalho, sob olhares condescendentes, ele pensou em sua esposa, Maria, que havia falecido 3 anos antes. Ela sempre lhe disse que sua dedicação ao trabalho era admirável, mas também se preocupava com o fato de ele nunca ter aprendido a se defender das injustiças. Raimundo, dizia ela, você é bom demais para este mundo. Um dia, alguém vai perceber o valor que você tem. Mas esse dia parecia cada vez mais distante. Eduardo havia deixado claro que considerava os funcionários mais velhos um peso morto para a empresa. Havia rumores de que um programa de aposentadoria compulsória estava sendo desenvolvido e Raimundo sabia que provavelmente seria um dos primeiros da lista. A perspectiva de deixar o trabalho que amava, o ambiente que conhecia melhor que sua própria casa, era devastadora. Enquanto caminhava lentamente em direção ao estacionamento, Raimundo observou os técnicos mais jovens, conversando animadamente sobre seus planos para o fim de semana. Eles tinham energia, entusiasmo e, principalmente, tempo pela frente. Ele não os invejava, mas também não conseguia deixar de sentir uma melancolia profunda ao perceber como sua experiência era desvalorizada em favor da velocidade e da aparente eficiência dos métodos modernos. Ao chegar em casa, na pequena casa no bairro de Cumbica, próximo ao aeroporto, Raimundo sentou-se na poltrona que havia sido de Maria e olhou pela janela na direção das luzes dos aviões que decolavam e pousavam incessantemente. Cada luz representava centenas de vidas que confiavam no trabalho de pessoas como ele. Essa responsabilidade nunca havia pesado em seus ombros. Pelo contrário, sempre foi sua maior motivação. Mas agora, pela primeira vez em décadas, ele se questionava se ainda tinha lugar naquele mundo. Na manhã seguinte, Raimundo chegou ao hangar com uma resignação que nunca havia sentido antes. Durante a noite insone, ele havia tomado uma decisão que parecia inevitável. Aquele seria seu último dia de trabalho. Não conseguia mais suportar a humilhação constante e a sensação de estar atrapalhando uma operação que claramente não o queria mais. Aos 68 anos, talvez fosse mesmo hora de aceitar que seu tempo havia passado. Eduardo chegou ao hangar pouco depois das 8 da manhã, trazendo consigo um grupo de investidores estrangeiros em visita à empresa.
Era uma oportunidade perfeita para mostrar a modernização da operação, e ele estava determinado a causar uma boa impressão. Os visitantes, homens de terno escuro e expressões sérias, foram conduzidos através do hangar, enquanto Eduardo explicava orgulhosamente as mudanças que havia implementado. Como podem ver, dizia Eduardo, gesticulando amplamente, estamos substituindo os métodos antigos por tecnologia de ponta. Nosso objetivo é ter uma equipe jovem, dinâmica e totalmente alinhada com as melhores práticas internacionais. Ele parou intencionalmente próximo ao local onde Raimundo trabalhava, baixando a voz de forma teatral. Ainda temos alguns funcionários da antiga escola, mas estamos cuidando disso. Raimundo fingiu não ouvir, concentrando-se na tarefa que tinha em mãos. A inspeção de rotina de um Airbus A320 que decolaria em algumas horas, com destino a São Paulo, transportando 154 passageiros e 6 tripulantes. Era um avião relativamente novo, mas Raimundo sabia que idade não era garantia de perfeição. Alguns dos problemas mais sérios que havia encontrado ao longo da carreira foram em aeronaves consideradas novas pela administração. Enquanto Eduardo continuava sua apresentação para os investidores, destacando gráficos de eficiência e redução de custos operacionais, Raimundo notou algo que lhe chamou a atenção no motor direito da aeronave. Era algo sutil, quase imperceptível, uma pequena mancha de óleo em um local onde não deveria haver nenhuma. Seus olhos experientes imediatamente reconheceram que aquilo poderia indicar um problema sério. Aproximou-se para examinar mais de perto, suas mãos trêmulas, movendo-se com precisão cirúrgica para verificar a conexão. O que encontrou o fez franzir a testa com preocupação. Havia uma pequena rachadura em uma junta que conectava o sistema de combustível ao motor. Não era algo que os sensores digitais necessariamente detectariam imediatamente, mas que poderia se transformar em uma falha catastrófica durante o voo. Raimundo sabia que precisava reportar o problema imediatamente, mas também sabia como Eduardo reagiria. Qualquer atraso na programação de voos era visto como incompetência, especialmente quando relatado por alguém que o chefe executivo considerava obsoleto. Mesmo assim, a consciência profissional de Raimundo falou mais alto. Ele não conseguiria viver consigo mesmo se ignorasse um problema de segurança, independentemente das consequências pessoais. Dirigiu-se ao supervisor de turno, Carlos Mendes, um homem de meia-idade que sempre havia respeitado a experiência de Raimundo, mesmo nos tempos recentes de mudanças administrativas. Carlos, disse Raimundo, sua voz calma mas firme, precisamos conversar sobre o A320. Encontrei algo que pode ser problemático. Carlos olhou na direção onde Eduardo ainda conduzia a visita dos investidores e hesitou por um momento. Ele conhecia a competência de Raimundo, mas também sabia que Eduardo não reagiria bem a qualquer interferência em sua apresentação. Tem certeza, Raimundo? Você sabe como o Eduardo fica quando há mudanças de última hora. Tenho 45 anos de certeza, respondeu Raimundo, olhando diretamente nos olhos de Carlos. Se esse avião decolar com o problema que identifiquei, não chegará ao destino. Carlos Mendes conhecia Raimundo há 15 anos e jamais havia visto o veterano técnico fazer uma afirmação tão categórica sem ter absoluta certeza do que estava dizendo. A seriedade no tom de voz e a determinação no olhar de Raimundo foram suficientes para convencê-lo de que a situação merecia atenção imediata, independentemente das possíveis repercussões políticas. Mostre-me o problema, disse Carlos, seguindo Raimundo em direção ao A320. Eduardo, que ainda estava do outro lado do hangar explicando aos investidores os benefícios financeiros da modernização, não percebeu o movimento dos dois técnicos em direção à aeronave que deveria decolar em pouco mais de 2 horas. Raimundo conduziu Carlos diretamente ao motor direito e apontou para a área problemática. Veja aqui, disse,
indicando a pequena mancha de óleo que havia chamado sua atenção inicialmente. Esta não é um vazamento comum. Olhe a localização e o padrão da mancha. Ele pegou uma lanterna pequena e iluminou a região específica, revelando a rachadura na junta que seus olhos experientes haviam detectado. Carlos se abaixou para examinar mais de perto, mas teve dificuldade em identificar exatamente o que Raimundo estava mostrando. Para ele, parecia apenas uma pequena marca, possivelmente insignificante. Raimundo, isso não parece ser... Eu quero dizer, está muito pequeno. Você tem certeza de que representa um risco real? A pergunta não ofendeu Raimundo, que compreendia a dificuldade de alguém sem sua experiência específica em identificar problemas sutis. Carlos, já vi essa mesma falha 3 vezes na minha carreira. 2 vezes conseguimos detectar a tempo, como agora. Uma vez, ele fez uma pausa, lembrando-se de um incidente de 20 anos antes. Uma vez não detectamos a tempo. Foi um voo doméstico, felizmente com poucos passageiros, mas o motor falhou durante a subida. O piloto conseguiu fazer um pouso de emergência, mas por muito pouco. Raimundo explicou que a rachadura específica que havia identificado estava localizada em uma junta crítica do sistema de alimentação de combustível. Durante o voo, com a pressão e vibração normais da operação, a rachadura tenderia a se expandir rapidamente. No melhor cenário, causaria uma falha completa do motor, forçando um pouso de emergência. No pior cenário, poderia resultar em um incêndio durante o voo, uma situação potencialmente catastrófica para uma aeronave carregada de combustível e passageiros. Preciso verificar os sistemas de diagnóstico computadorizados, disse Carlos, caminhando em direção ao painel de controle móvel que os técnicos usavam para verificações eletrônicas. Após alguns minutos conectando cabos e executando testes automatizados, ele retornou com uma expressão confusa. Raimundo, todos os sistemas mostram normalidade. Não há nenhum alerta, nenhuma indicação de problema. Essa resposta não surpreendeu Raimundo. Ele sabia que os sistemas eletrônicos, por mais sofisticados que fossem, ainda tinham limitações na detecção de problemas físicos sutis, especialmente aqueles que ainda não haviam se manifestado completamente nos parâmetros operacionais da aeronave. Os computadores só conseguem detectar o que já está acontecendo, explicou pacientemente. Eles não conseguem prever o que está prestes a acontecer. Carlos se encontrava em uma posição difícil. Por um lado, confiava na experiência e no histórico de Raimundo. Por outro, sabia que interromper uma operação baseado apenas na observação visual de um técnico, sem confirmação dos sistemas eletrônicos, seria uma decisão controversa que certamente chegaria aos ouvidos de Eduardo. Mas a convicção absoluta de Raimundo era impossível de ignorar. Está bem, disse Carlos finalmente. Vou reportar isso para a supervisão e ver se conseguimos ter uma segunda opinião antes do voo. Mas ambos sabiam que o tempo estava se esgotando rapidamente e que qualquer atraso significativo na programação de voos seria visto como uma crise operacional pelos executivos da empresa. A notícia de que havia um possível problema técnico com o A320 chegou aos ouvidos de Eduardo Marcondes no pior momento possível. Ele estava justamente explicando aos investidores estrangeiros como a empresa havia conseguido melhorar significativamente sua pontualidade de voos e reduzir custos operacionais através da modernização dos processos. A ironia da situação, um problema identificado justamente pelo funcionário que ele havia ridicularizado publicamente no dia anterior, não passou despercebida. O quê? Eduardo praticamente gritou quando Carlos se aproximou discretamente para informá-lo da situação. Que história é essa de problema no motor? Os sistemas não detectaram nada. Sua voz carregava uma mistura de irritação e incredulidade que fez vários técnicos próximos pararem suas atividades para observar a discussão.
Carlos tentou explicar a situação de forma diplomática, mas Eduardo o interrompeu antes que pudesse terminar. Deixe-me adivinhar, foi o Raimundo que descobriu esse problema, não foi? O sarcasmo em sua voz era evidente. O mesmo Raimundo que ontem mal conseguia segurar uma chave inglesa direito? Os investidores, percebendo a tensão na conversa, começaram a trocar olhares preocupados entre si. Eduardo rapidamente tentou contornar a situação, forçando um sorriso e gesticulando de forma dismissiva. Senhores, esse é exatamente o tipo de situação que estamos eliminando com nossa modernização. Alguns funcionários antigos têm dificuldade em aceitar que os métodos tradicionais foram superados pela tecnologia. Mas um dos investidores, um homem mais velho com sotaque britânico, não pareceu convencido. Perdão, mas não seria prudente investigar qualquer preocupação de segurança independentemente de quem a levantou? Sua pergunta criou um momento de silêncio constrangedor, deixando Eduardo visivelmente irritado. Claro, claro, respondeu Eduardo, tentando manter a compostura profissional. Mas vocês precisam entender que nossos sistemas de diagnóstico são os mais avançados disponíveis no mercado. Se houvesse um problema real, os computadores teriam detectado. Ele olhou diretamente para Carlos. Quantos passageiros estão embarcados neste voo? 154 passageiros, mais 6 tripulantes, respondeu Carlos, consultando seu tablet. O embarque já começou e estamos prevendo decolagem em 90 minutos. Eduardo calculou rapidamente os custos de um possível atraso. Taxa de remarcação de passageiros, compensações por atraso, perda de slot de decolagem, impacto na imagem da empresa diante dos investidores. Tudo isso baseado na intuição de um funcionário que ele considerava obsoleto. Não vamos atrasar um voo inteiro por causa de uma suspeita sem fundamento técnico, declarou categoricamente. Raimundo, que havia permanecido próximo à aeronave durante toda a discussão, aproximou-se do grupo com passos lentos, mas determinados. Sua presença imediata mudou a dinâmica da conversa e Eduardo se preparou para mais uma demonstração de autoridade diante dos investidores. Senhor Eduardo, disse Raimundo, sua voz calma, mas firme. Eu gostaria de mostrar pessoalmente o problema que identifiquei. Se o senhor me der 5 minutos, posso demonstrar exatamente onde está a falha e por que ela representa um risco. Ele olhou diretamente nos olhos de Eduardo. 45 anos de experiência me dizem que esse avião não deve decolar hoje. Eduardo sentiu que estava sendo desafiado publicamente, especialmente na presença dos investidores. Senhor Raimundo, respondeu com uma frieza calculada. Eu aprecio sua dedicação, mas esta empresa opera com base em fatos técnicos, não em suposições. Os sistemas dizem que o avião está seguro e é nisso que confio. O investidor britânico interveio novamente. Perdoem a intromissão, mas seria possível dar uma olhada no que este senhor identificou? Na aviação britânica, sempre investigamos qualquer preocupação de segurança, independentemente da fonte. A sugestão do investidor britânico colocou Eduardo em uma posição ainda mais delicada. Recusar uma investigação de segurança na presença de potenciais financiadores seria difícil de justificar, mas aceitar significaria validar as preocupações de um funcionário que ele havia publicamente desqualificado. Após alguns segundos de hesitação visível, Eduardo cedeu, mas não sem deixar clara sua irritação. Muito bem, disse Eduardo, ajustando a gravata com um gesto nervoso. 5 minutos. Mas quero deixar claro para todos que isso é apenas para satisfazer protocolos de segurança, não porque há qualquer base técnica para essa preocupação. Ele se dirigiu ao grupo de investidores com um sorriso forçado. Senhores, isso também demonstra nosso compromisso absoluto com a segurança, mesmo quando lidamos com, digamos, precauções excessivas. Raimundo acenou com a cabeça e conduziu o grupo em direção ao A320. Seus movimentos eram deliberados e cuidadosos, cada passo calculado para demonstrar a seriedade da situação.
Ao chegarem próximo ao motor direito, ele pegou sua lanterna e apontou para a área específica que havia identificado anteriormente. "Senhores, por favor, observem esta região", disse Raimundo, sua voz assumindo o tom didático de alguém acostumado a treinar técnicos mais jovens. "Vejam o padrão desta mancha de óleo. Não é um vazamento comum de vedação, que seria mais espalhado e menos concentrado." Ele iluminou cuidadosamente a área com a lanterna. Esta concentração específica indica pressão em um ponto que não deveria estar sob pressão. Eduardo cruzou os braços e olhou ostensivamente para o relógio, deixando claro sua impaciência. Mas os investidores se aproximaram genuinamente interessados, especialmente o britânico, que parecia ter alguma experiência técnica. "Continue, por favor", disse o homem, agachando-se para ver melhor. "Agora, se olharem bem de perto aqui", continuou Raimundo, apontando com precisão para a rachadura microscópica que havia detectado. "Podem ver uma linha muito fina na junta. Esta é uma rachadura por fadiga, causada provavelmente por vibrações repetitivas durante os últimos voos." Ele explicou como esse tipo de falha se desenvolvia gradualmente, muitas vezes sendo imperceptível aos sistemas eletrônicos até que se tornasse crítica. Carlos, que havia acompanhado toda a explicação, se aproximou com uma lupa de alta potência que mantinha em seu kit de ferramentas. Após examinar cuidadosamente a área indicada por Raimundo, sua expressão mudou visivelmente. "Meu Deus", murmurou, "realmente há uma rachadura aqui. É muito pequena, mas está exatamente onde o Raimundo disse que estaria." A confirmação visual de Carlos criou um momento de tensão palpável no grupo. Eduardo, que havia baseado toda sua resistência na ausência de confirmação técnica, agora se encontrava em uma posição insustentável. Os investidores olhavam expectantes por sua reação, enquanto outros técnicos que haviam se aproximado para observar a situação aguardavam instruções. "Bem", disse o investidor britânico, dirigindo-se diretamente a Eduardo, "assumo que o voo será cancelado para reparos?" Sua pergunta não deixava margem para interpretação. Era uma expectativa clara de que medidas de segurança apropriadas seriam tomadas. Eduardo sentiu que toda sua autoridade estava sendo questionada. Cancelar o voo significaria admitir que Raimundo estava certo e ele estava errado, que a experiência do velho técnico era mais valiosa que todos os sistemas computadorizados em que ele confiava. Significaria também explicar para 154 passageiros por que seus planos de viagem estavam sendo alterados baseado na observação de um funcionário que ele havia ridicularizado publicamente. Vou consultar nossa equipe de engenharia", disse Eduardo, tentando ganhar tempo para processar a situação. "Precisamos avaliar a severidade real do problema antes de tomar decisões drásticas." Mas mesmo enquanto falava, ele sabia que não havia escolha real. A rachadura estava lá, havia sido confirmada visualmente, e ignorá-la seria uma negligência indefensável. Raimundo permaneceu em silêncio durante essa deliberação, mas seus olhos não saíam da rachadura que havia identificado. Para ele, a discussão política era irrelevante. O que importava eram as 160 vidas que dependiam da integridade daquela junta aparentemente insignificante. A confirmação da rachadura no motor do A320 desencadeou uma série de eventos que transformaram o hangar em um centro de atividade frenética. Eduardo, relutantemente, ordenou o cancelamento imediato do voo e a remoção dos passageiros que já haviam embarcado. Simultaneamente, uma equipe de emergência foi convocada para avaliar a extensão do problema e determinar os reparos necessários. Dr. Roberto Andrade, engenheiro-chefe da manutenção, chegou ao hangar em menos de 30 minutos após ser contactado. Era um homem meticuloso, com mais de 20 anos de experiência em engenharia aeronáutica, e sua primeira ação foi solicitar uma análise completa da rachadura identificada por Raimundo.
Utilizando equipamentos de ultrassom e radiografia industrial, a equipe começou a mapear a extensão real do problema. Os resultados foram mais alarmantes do que qualquer um havia antecipado. A rachadura não era apenas superficial. Ela se estendia profundamente através da junta, comprometendo significativamente a integridade estrutural da conexão. Pior ainda, a análise revelou que a falha estava em um estágio muito avançado e que provavelmente teria falhado completamente durante o voo, possivelmente causando um incêndio catastrófico no motor. "Meu Deus!", murmurou o Dr. Andrade, examinando os resultados dos testes. "Como você conseguiu detectar isso visualmente?" Ele olhou para Raimundo com uma mistura de admiração e incredulidade. "Nossos equipamentos mais sofisticados quase perderam essa rachadura. Se ela tivesse falhado durante o voo..." Raimundo explicou pacientemente como havia identificado o problema. 45 anos de experiência haviam-lhe ensinado a reconhecer padrões sutis que muitas vezes precediam falhas maiores. O posicionamento específico da mancha de óleo, combinado com certas características visuais da junta, criavam uma assinatura que ele havia aprendido a reconhecer através de décadas de observação meticulosa. Enquanto isso, Eduardo enfrentava uma crise de múltiplas dimensões. Os 154 passageiros precisavam ser reacomodados em outros voos, uma logística complexa que envolveria custos significativos e impacto na reputação da empresa. Os investidores estrangeiros observavam cada movimento, avaliando não apenas a capacidade técnica da operação, mas também a qualidade da liderança e tomada de decisão em situações de crise. Mas a questão mais premente era a descoberta de que outros aviões da frota poderiam ter o mesmo problema. Dr. Andrade ordenou uma inspeção imediata de todas as aeronaves similares, uma operação que potencialmente poderia interromper grande parte das operações da companhia pelos próximos dias. O custo financeiro seria substancial, mas o custo de não fazer essa verificação poderia ser catastrófico. Durante toda essa atividade, Raimundo permaneceu próximo ao A320, oferecendo sua expertise sempre que solicitado. Sua presença havia se tornado fundamental para a operação de emergência, e técnicos mais jovens começaram a procurá-lo para esclarecimentos sobre detalhes específicos da manutenção. A ironia da situação não escapou a ninguém. O homem que havia sido ridicularizado na manhã anterior agora era tratado como o especialista mais valioso da equipe. Carlos se aproximou de Raimundo durante uma pausa nas atividades. "Raimundo, preciso lhe agradecer", disse, sua voz carregada de emoção. "Se você não tivesse insistido em investigar isso..." Ele não conseguiu terminar a frase, mas ambos entendiam perfeitamente as implicações do que poderia ter acontecido. "Era meu trabalho", respondeu Raimundo simplesmente. "Sempre foi meu trabalho proteger as pessoas que voam nessas máquinas." Mas pela primeira vez em semanas, ele sentia que seu trabalho havia sido verdadeiramente valorizado. A investigação expandida revelou uma descoberta ainda mais chocante. O problema identificado por Raimundo não era um caso isolado. A inspeção de emergência em outros aviões da frota revelou que 3 aeronaves adicionais apresentavam sinais precoces da mesma falha. Uma delas estava programada para um voo internacional na manhã seguinte, transportando mais de 200 passageiros em uma rota de 8 horas de duração. Dr. Roberto Andrade convocou uma reunião de emergência com toda a equipe técnica e administrativa. A sala de conferências, normalmente usada para apresentações de rotina, agora abrigava uma discussão sobre uma potencial crise de segurança que poderia ter resultado em múltiplas tragédias aéreas. "Senhores", começou o doutor Andrade, sua voz grave ecoando pela sala silenciosa, "estamos enfrentando uma situação sem precedentes. O problema identificado pelo Sr. Raimundo Silva não apenas salvou 160 vidas hoje,
mas potencialmente centenas de outras nos próximos dias. Ele clicou no projetor, mostrando imagens detalhadas das rachaduras encontradas nos diferentes aviões. Se não fosse pela experiência e dedicação do Sr. Silva, estaríamos lidando com uma das maiores catástrofes da aviação brasileira. Eduardo, sentado na primeira fileira, sentia o peso dos olhares de toda a sala. Os investidores estrangeiros, que haviam presenciado toda a situação desde o início, agora o observavam com uma expressão que misturava decepção e questionamento sobre sua capacidade de liderança. O homem que havia ridicularizado Raimundo publicamente agora se via obrigado a reconhecer que quase havia tomado uma das piores decisões de sua carreira. Raimundo estava sentado modestamente no fundo da sala, suas mãos entrelaçadas no colo, ouvindo atentamente as explicações técnicas sobre a extensão do problema. Não havia satisfação em seu rosto, apenas a preocupação genuína de alguém que compreendia completamente as implicações do que havia descoberto. Para ele, não se tratava de estar certo ou errado, mas sim de ter cumprido sua responsabilidade profissional. O investidor britânico Sir James Montgomery pediu a palavra. Gostaria de fazer uma observação, disse, levantando-se lentamente. Em meus 40 anos na indústria aeronáutica, aprendi que experiência e intuição técnica são recursos insubstituíveis. O que presenciamos hoje é uma demonstração perfeita de por que empresas bem-sucedidas valorizam e respeitam seus funcionários veteranos. Suas palavras criaram um silêncio constrangedor na sala, especialmente para Eduardo, que começou a compreender que suas atitudes em relação a Raimundo não haviam passado despercebidas pelos potenciais investidores. Sir James continuou: Senhor Silva, gostaria de cumprimentá-lo pessoalmente por sua dedicação e competência. O senhor salvou muitas vidas hoje. Dr. Andrade aproveitou o momento para fazer um anúncio importante. Com base no que aconteceu hoje, estou recomendando uma revisão completa de nossos protocolos de manutenção. Vamos criar um programa que combine nossa tecnologia avançada com a experiência invaluável de nossos técnicos veteranos. Ele olhou diretamente para Raimundo e gostaria de convidar o Sr. Silva para liderar este programa. A proposta surpreendeu toda a sala, especialmente Raimundo, que nunca havia imaginado que seus últimos anos de carreira pudessem tomar uma direção tão diferente. Eduardo, percebendo que a dinâmica havia mudado completamente, sabia que precisava reagir adequadamente se quisesse manter alguma credibilidade diante dos investidores. Dr. Andrade tem razão, disse Eduardo, forçando-se a falar apesar do desconforto evidente. Precisamos valorizar melhor a experiência de nossos funcionários veteranos. Ele pausou, olhando na direção de Raimundo. Senhor Silva, peço desculpas por minha atitude anterior. Estava errado e reconheço isso publicamente. O pedido de desculpas, embora tardio e claramente motivado pelas circunstâncias, foi recebido com um aceno silencioso de Raimundo. Ele não era uma pessoa rancorosa e compreendia que Eduardo havia agido baseado em pressões e perspectivas diferentes. O que importava agora era garantir que a lição aprendida resultasse em melhorias reais na segurança das operações. Nas semanas que se seguiram ao incidente, a companhia aérea passou por uma transformação significativa em sua abordagem à manutenção e segurança. O programa proposto por Dr. Andrade, oficialmente chamado de Programa de Excelência em Manutenção, estabeleceu uma nova metodologia que combinava tecnologia avançada com experiência humana, criando múltiplas camadas de verificação de segurança. Raimundo foi nomeado consultor sênior de segurança, uma posição criada especificamente para ele, que lhe dava autoridade para revisar qualquer decisão técnica e treinar outros técnicos na identificação de problemas sutis que os sistemas automatizados poderiam não detectar.
Pela primeira vez em décadas, ele tinha um escritório próprio, equipado com computadores e sistemas de comunicação que lhe permitiam acessar informações técnicas de toda a frota. Mas Raimundo não abandonou o hangar. Todas as manhãs, ele fazia sua ronda de inspeção, observando o trabalho dos técnicos mais jovens e oferecendo orientação quando necessário. Sua presença havia se tornado uma fonte de tranquilidade para toda a equipe, que agora compreendia o valor da experiência acumulada ao longo de décadas. Eduardo, por sua vez, havia aprendido uma lição valiosa sobre liderança e humildade. O incidente com Raimundo o forçou a reexaminar suas prioridades e métodos de gestão. Ele começou a implementar reuniões regulares com funcionários veteranos, criando canais de comunicação que anteriormente não existiam. Embora sua relação com Raimundo nunca se tornasse exatamente calorosa, desenvolveu-se um respeito mútuo baseado no reconhecimento de competências diferentes, mas complementares. O impacto da descoberta de Raimundo estendeu-se muito além da empresa. O fabricante da aeronave foi notificado sobre o problema e uma investigação internacional revelou que a falha específica identificada era resultado de um defeito de fabricação que afetava uma série limitada de aviões. Um boletim de serviço foi emitido globalmente, potencialmente salvando centenas de vidas em todo o mundo. A história chegou à imprensa, não através da empresa, mas através de um dos técnicos mais jovens que havia presenciado toda a situação. Os jornais locais destacaram a história como um exemplo de como a experiência e dedicação profissional podem fazer a diferença entre vida e morte. Raimundo, caracteristicamente, evitou a maior parte da atenção da mídia, preferindo deixar que seu trabalho falasse por si mesmo. Sir James Montgomery, o investidor britânico, decidiu não apenas manter seus planos de investimento na empresa, mas aumentá-los significativamente. Em uma entrevista posterior, ele declarou que a forma como a empresa havia lidado com a crise, especialmente o reconhecimento e valorização da experiência de Raimundo, demonstrava exatamente o tipo de cultura corporativa que ele procurava em seus investimentos. Maria, a filha de Raimundo, que trabalhava como enfermeira em São Paulo, ficou sabendo da história através de um colega que havia lido no jornal. Ela ligou para o pai, emocionada, para parabenizá-lo. "Pai", disse ela com a voz embargada pela emoção, "a mamãe estaria tão orgulhosa de você. Ela sempre dizia que um dia todos reconheceriam seu valor." Raimundo sorriu ao ouvir essas palavras, lembrando-se de Maria, sua esposa, e de como ela sempre acreditou nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Talvez ela estivesse certa, talvez este fosse realmente o dia que ela havia previsto. Carlos Mendes, o supervisor que havia apoiado Raimundo durante a crise, foi promovido a gerente de manutenção, uma decisão que refletia a nova valorização da competência técnica sobre a política corporativa. Uma de suas primeiras ações no novo cargo foi criar um programa de mentoria que emparelhava técnicos veteranos com funcionários mais jovens, garantindo que conhecimento valioso não se perdesse com aposentadorias futuras. 6 meses após o incidente, que quase resultou em uma tragédia aérea, Raimundo Silva estava sentado em seu novo escritório, revisando relatórios de manutenção de toda a frota. Aos 68 anos, ele havia encontrado uma nova energia e propósito em seu trabalho. O programa de excelência em manutenção que ele havia ajudado a desenvolver estava sendo implementado em outras companhias aéreas do país, estabelecendo novos padrões para a indústria brasileira. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dr. Andrade, ligando para informar que a Agência Nacional de Aviação Civil havia decidido usar o programa desenvolvido por Raimundo como modelo para uma nova regulamentação nacional. "Raimundo", disse Dr. Andrade, "seu trabalho vai influenciar a segurança da aviação brasileira pelos próximos anos. Isso é um legado extraordinário.
Após desligar o telefone, Raimundo olhou pela janela de seu escritório, na direção do hangar onde havia trabalhado por tantos anos. Podia ver os técnicos mais jovens trabalhando nas aeronaves, alguns usando os procedimentos que ele havia desenvolvido. Era gratificante saber que sua experiência estava sendo transmitida para uma nova geração de profissionais. Eduardo passou pelo escritório de Raimundo naquela tarde, algo que havia se tornado uma rotina semanal. Sua visita não era apenas cortesia. Ele genuinamente havia começado a valorizar as perspectivas de Raimundo sobre questões operacionais. "Como estão as coisas por aqui?" perguntou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Raimundo. "Bem", respondeu Raimundo. "Os técnicos estão se adaptando bem aos novos procedimentos. Acho que estamos criando uma cultura de segurança mais robusta." Ele pausou, olhando diretamente para Eduardo. "Sabe, Eduardo, eu nunca quis causar problemas para você. Só queria fazer meu trabalho da melhor forma possível." Eduardo assentiu, compreendendo finalmente o que havia perdido durante aqueles meses de conflito. "Raimundo, eu aprendi muito com toda essa situação. Aprendi que experiência não é sinônimo de obsolescência e que sabedoria não vem apenas de livros ou computadores." Ele se levantou para sair, mas pausou na porta. "Obrigado por me ensinar isso." Na sexta-feira seguinte, a empresa organizou uma cerimônia especial para reconhecer oficialmente a contribuição de Raimundo. Funcionários de todos os níveis se reuniram no hangar principal, o mesmo local onde ele havia sido ridicularizado meses antes. Sir James Montgomery havia voado especialmente de Londres para participar do evento, demonstrando o impacto internacional que a história havia alcançado. Durante a cerimônia, Dr. Andrade apresentou os números impressionantes. O programa desenvolvido por Raimundo havia resultado em uma redução de 60% nos problemas técnicos não detectados pelos sistemas automatizados. Mais importante ainda, havia criado uma nova cultura de colaboração entre funcionários experientes e tecnologia moderna. Quando chegou a vez de Raimundo falar, ele se aproximou do microfone com a mesma humildade que sempre o caracterizou. 45 anos atrás, começou, sua voz calma ecoando pelo hangar silencioso. "Eu comecei a trabalhar neste setor porque acreditava que cada avião que consertamos carrega sonhos, esperanças e famílias. Essa crença nunca mudou." Ele olhou para os rostos na audiência, vendo técnicos jovens e veteranos, gerentes e executivos, todos unidos pelo mesmo compromisso com a segurança. "O que aprendi ao longo desses anos é que experiência e tecnologia não são adversários, são parceiros. Precisamos um do outro para fazer nosso trabalho da melhor forma possível." A plateia irrompeu em aplausos prolongados, não apenas por Raimundo, mas pelo que ele representava: a importância de valorizar experiência, humildade e dedicação profissional. Eduardo, aplaudindo entusiasticamente, compreendeu que aquele momento representava não apenas o reconhecimento de um funcionário exemplar, mas uma lição fundamental sobre liderança e respeito humano. Após a cerimônia, Raimundo voltou para casa na pequena casa em Cumbica. Sentou-se na poltrona que havia sido de Maria e olhou pelas janelas na direção das luzes dos aviões decolando e pousando. Cada luz ainda representava vidas humanas confiando no trabalho de pessoas como ele. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia feito tudo o que podia para merecer essa confiança. Suas mãos, um dia consideradas trêmulas demais para o trabalho, haviam salvado centenas de vidas e transformado uma empresa inteira. Sua experiência, inicialmente desvalorizada, havia se tornado a base para novos padrões de segurança. E sua humildade, testada pela adversidade, havia triunfado sobre a arrogância e o preconceito. Raimundo Silva havia provado que, quando se trata de proteger vidas humanas, não existe substituto para a experiência, dedicação e a coragem de fazer o que é certo, independentemente das consequências pessoais.
E essa lição ecoaria através das gerações de técnicos que viriam depois dele, garantindo que seu legado durasse muito além de seus anos de serviço. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.